A paz do Senhor, estamos aqui para a honra e glória do Senhor para falarmos um pouco sobre a lição número 6 do dia 5 de novembro, cujo tema é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O tema ele é extremamente importante porque quando falamos em missões, naturalmente a gente vai tratar de algo que é extremamente importante para essa obra, que é uma maneira que todos nós cristãos temos de contribuir para as obras de missões, é também por meio da oração. Temos que ter esse cuidado para não cairmos naquele pragmatismo humano, onde nós imaginamos que as ações dos homens podem suprir a necessidade do Espírito Santo. Então é interessante porque depois que hoje, no mundo muito moderno, que nós tratamos muito sobre pragmatismo, ou seja, muitas pessoas falam do que dá certo e não do que é certo. E muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo ele não tem aquele poder de convencimento todo e que muitas vezes precisa da nossa ajuda na evangelização. Que isso é um erro crasso de todo cristão que acaba caindo nesse pragmatismo moderno. Então é interessante a lição de hoje porque ela vai trazer a necessidade, a subordinação que o homem tem da necessidade da oração, que é uma forma que o homem tem de dizer ao Senhor: Senhor, estamos na tua dependência, estamos cumprindo o ID, mas a ti, Senhor, o Espírito Santo, é que cabe o convencimento do homem. É Ele quem vai chegar no coração do homem, é Ele quem vai convencer do pecado e, claro, vai fazer com que o homem arrependa-se e creia no Senhor como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então, é interessante que a gente comece a tratar desse assunto e lembrando que esse assunto é de extrema importância para a atualidade, para que nós não deixemos cair naquela história atual de que não, vamos fazer isso também, vamos fazer aquilo também, e é por isso que muitas vezes, em obras de evangelismo, tem muitas igrejas que muito mais se parecem com o mundo do que elas estão ali para mudar o mundo, porque cai naquele erro de achar que não, a gente vai convencer também, e no medo de achar que precisa também do homem, às vezes a igreja acaba se moldando, usando de mecanismos mundanos para atrair também os mundanos. E, claro, para permanecer na igreja, aquelas pessoas vão ter que ter artifícios ainda mais mundanos. A igreja ela precisa mudar, tá? A igreja ela precisa ser diferente do mundo. Então, o modo que atrai a igreja atrai o homem, é um modo completamente distinto daquele modo em que o homem tem de fazer o seu marketing, na verdade. Então, a oração é o instrumento mais adequado para que nós possamos contribuir para a obra de missões. Então, tem uma frase de um autor chamado A.W. Tozer, que perguntaram a ele o que era mais importante, ler a palavra ou orar. E aí ele dizia o seguinte: olha, pergunta a um pássaro, qual é a sua asa mais importante, a direita ou a esquerda? Ou seja, a leitura da Bíblia e a oração são asas para o cristão e que não há como a gente mensurar qual é a mais importante. Ambas são o alicerce para que o crente possa alçar voos maiores e, óbvio, também contribuir para o evangelismo. A leitura da palavra, ela está em Efésios, o texto áureo, está em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. É interessante essa verdade prática, porque muitos, às vezes, acabam se sentindo culpados. Muitas das vezes já passou por mim também esse tipo de reflexão, de dizer: Senhor, tem vários irmãos aí que estão espalhados pelo Oriente Médio, espalhados aí pela África do Sul, Estados Unidos, Europa, e que estão pregando o Evangelho, muitas vezes sendo perseguidos e, quiçá, mortos pelo Evangelho. E às vezes as pessoas tendem a se achar um pouco menores espiritualmente do que aqueles que estão lá fora fazendo e contribuindo para a obra. Mas é necessário lembrar que ir ao campo missionário é um chamado de Deus. E como aqui a própria verdade prática diz, nem todos têm esse chamado. Ou muitas vezes têm uma visão equivocada do que ser missionário significa.
Então, claro, tem pessoas que são chamadas, né, para serem missionários lá fora. E oremos por ela, contribuamos com nossos dízimos, ofertas, para que aquelas pessoas estejam lá fora, sejam mantidas pela obra do Senhor. Mas é necessário lembrar que eu e você, que muitas vezes não viajamos, não estamos em outros países, também podemos exercer um trabalho missionário, seja em casa, orando por aqueles que estão fora, seja sendo missionário na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho. Então é necessário que a gente também ressignifique, né, muitas vezes o trabalho missionário, porque há um equívoco, né, de muitos, às vezes, ao achar que ser missionário é apenas sair do Brasil, sair do país e contribuir para a obra. Às vezes você tem um trabalho de evangelismo na sua igreja e você indo com o pessoal para o interior, algo semelhante, é um trabalho tão grande quanto aquele que resolveu ir lá fora. Tá? Então, muitas vezes, você pode não ter o chamado para ser ou ir para o campo missionário, tá? Mas orar é um dever de todo cristão e também contribuir para que o trabalho do Senhor, né, ele possa crescer e frutificar. Claro que a contribuição também está dentro, né, das possibilidades do ser humano. Muitas pessoas estão desempregadas, né, e não podem naquele momento ajudar, mas claro, orando para que Deus abra portas, caminhos, né, para que aqueles que estão lá fora, o Espírito Santo fará com certeza o seu trabalho. A leitura bíblica em Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Um ponto importante aqui é orar, vigiar e orar sem cessar, orar em espírito, né? Orar e suplicar no espírito a todo momento. Tá? Muitas vezes imaginamos que a oração, claro, a gente deve ter um momento de oração mais introspectivo, um momento apropriado no dia com Deus. Mas não significa dizer que durante o dia eu não possa ainda estar em oração e súplica no espírito. Tá? Eu posso estar no meu trabalho orando, né, para que os missionários que estejam em outros países sofrendo algum tipo de perseguição. Nós temos missionários em todos os lugares, por exemplo, na Palestina, Israel. São pessoas que hoje estão sofrendo com a guerra e conta com as nossas orações, para que Deus possa protegê-los ali, coloque o Senhor debaixo das tuas asas, para que aquelas pessoas que estejam ali contribuindo para o teu reino, né, que elas possam ser protegidas. E aqui, como o apóstolo Paulo diz, olha, é necessário que a gente ore e suplique no Espírito, para que no momento em que me seja dado o abrir da boca, eu possa falar, né, com confiança, para falar do Evangelho com confiança. Então a oração, ela faz com que o Espírito, em nosso coração, ele nos dê palavras, né, para que nós possamos usar, né, no evangelismo para a obra do Senhor. No ponto 1 da lição, ele trata orando pela causa de missões. No ponto 1, ele diz a importância da oração na obra missionária. Então eu gosto de ler aqui um trecho importante que eu grifei aqui, que diz assim: a importância da oração na obra missionária, é o título do ponto 1. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Então isso significa dizer que eu e você, na obra de missões, não podemos abrir mão da oração. Uma história interessante, irmãos, é que Charles Spurgeon, um autor muito conhecido, inclusive com livros publicados, né, inclusive pela editora CPAD, que publicou inclusive alguns livros dele, já falecido há muito tempo. Ele é conhecido como sendo o príncipe dos pregadores, né? A sua pregação era uma pregação que impactava, uma pregação bíblica. Muitas almas aceitavam a Jesus por meio do Espírito Santo em sua palavra, mas quando iam falar com ele, ele dizia o seguinte: olha, eu não atribuo, claro, e a gente não pode atribuir ao homem, né, o converter-se, mas ele diz, enquanto eu estou pregando, tinham pessoas da igreja dele, e ele sempre dizia isso, quando eu vou pregar, eu peço aos irmãos, alguns, né, que fiquem em uma sala orando por mim. E ele sempre atribuía a conversão, né, das almas ao poder do Espírito Santo, que vinha por intermédio da oração dos irmãos que estavam ali enquanto ele estava pregando.
E é interessante isso porque ele diz o seguinte, olha, a oração é importante, nós estamos na dependência do Senhor. A oração é um modo que nós temos a dizer a Deus que nós dependemos dele. Nós não necessitamos de outra coisa a não ser dele. É dele que vem a providência, é dele que vem o arrependimento, a conversão do ser humano. Tá? E então Paulo ele deixa claro da importância da oração no trabalho de missões. E aí no ponto 2 ele diz a intercessão. Um outro ponto importante é que a oração é interceder. Nós devemos pedir ao Senhor que as portas sejam abertas, as portas do coração, as portas dos homens físicas, né, para que eles possam abrir-se e escutar o Evangelho, porque nós sabemos que muitos dos homens podem ter o seu coração resistente, mas Deus, né, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele quebra toda a dureza do coração humano. Então, quando os irmãos irão para um trabalho missionário, seja aqui no interior do estado, seja em outro país, é interessante que a igreja se dobre os joelhos, ore, para que o Senhor vai na frente, o Espírito Santo já sabe quem é que vai ser alcançado, quem vai escutar a palavra, já pede para que naquele momento aquela pessoa já comece a ter o seu coração quebrado pelo Espírito Santo. E no momento em que a palavra chega, a palavra que convence o homem vai e se converte. O trabalho da intercessão, da oração é super importante. No ponto 3 diz, despertar a igreja local para a obra missionária. Aqui diz o seguinte, a disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar pelos ceifeiros em Mateus 9, 35 e 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus capítulo 10. Por isso o grande líder missionário certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. É interessante que quando a gente começa a mostrar à igreja a necessidade de se orar por missões, o próprio Espírito Santo já pode colocar no teu coração, no meu coração, o desejo por fazer missões. Então, tudo começa na oração. Enquanto nós oramos, né, para que Deus converta pecadores, né, amoleça o coração, ao mesmo tempo o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração para que o desejo de missões possa surgir. Então, muitos que oravam por missões, hoje são missionários. E aqui em Mateus, no capítulo 9, né, versículo 35 e 38, aqueles que são enviados por Jesus deveriam também, e foram aqueles que primeiramente oraram pelos ceifeiros. Tá? E aqui é importante a gente ressaltar a importância das missões urbanas, né? A gente às vezes fala muito das missões rurais, em âmbitos mais rurais, mas a gente esquece das missões urbanas, nas cidades. É impressionante, né, quantas das pessoas aqui na cidade não se interessam mais por Jesus, não sentem mais necessidade da presença de Deus, e a falta de Deus justifica muitas das coisas que acontecem nesse mundo. Então, as missões urbanas, né, muitas vezes o trabalho de um sinal de trânsito aqui em Natal, ou no interior onde você está, ou no país onde você esteja, de entregar um panfleto que seja, né, muitas vezes pode parecer inócuo, eu tenho 200 folhetos daquele, distribuo de 200, 198 pessoas jogam fora e 2 podem ter mudado. E para Deus aquelas 2 almas são valiosas. E aquele trabalho que você fez de missões urbanas, de ir sozinho mesmo, de entregar, né, um panfleto a quem quer que seja do trabalho, né, numa parada de ônibus, em frente à escola, alguma coisa semelhante, podem 200 pessoas rejeitar e 2 aceitarem. Mas para aquelas almas, né, 2, a festa no céu é a mesma, né, é a mesma, ou seja, é importante fazer o trabalho por missões. Ore a Deus para lhe dar estratégia. Às vezes você está no trabalho e diz, Senhor, como eu vou falar de Jesus aqui? Pessoal cru, duro de coração, como é que eu vou falar? E às vezes a gente tem que saber o momento, né, de entrar com a palavra de Deus, e você pede a Deus estratégia, ora ao Espírito Santo que Ele vai lhe dar. E aí então há um momento em que alguém porventura esteja passando, e aí você chega com uma palavra de conforto, uma palavra da Bíblia,
e aí você entra, né, com a pregação do Evangelho e deixa com que o Espírito Santo faça. Pregue. O Espírito Santo é que irá convencer. Contribuindo para missões. O ponto 2. O sustento dos missionários. É interessante lembrar que muitos dos missionários, né, quando vão, são enviados por Deus por meio da igreja. Obviamente eles necessitam do sustento. E óbvio, é a igreja quem mantém esses missionários. E é interessante, e aí é que está a importância dos dízimos, das ofertas, porque elas mantêm muitas vezes trabalhos fora da igreja. Missionários que deixaram seu trabalho aqui, que muitas vezes a esposa, o marido deixaram o trabalho e foram para o campo missionário, têm filhos, e cabe, né, à igreja hoje o sustento desses missionários. E aqui ele coloca o sustento dos missionários. Primeiro ele fala do Antigo Testamento, quando ordenou que os sacerdotes e os levitas deveriam ser sustentados por pessoas por meio de ofertas. E o apóstolo Paulo instruiu também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, 14. Assim ordenou também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Em Filipenses 4, 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho e os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. E aí ele fala, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Tá? Aqui ele fala, mas ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto que domina o coração do ser humano, que é o tesouro do céu, ou o tesouro da terra. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouros no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. E é interessante aqui, gente, temos que ter cuidado também, tá? Porque pode ser que haja, né, uma interpretação equivocada de quem lê muito rapidamente, de imaginar que eu vou contribuir para missões porque eu estou garantindo a minha salvação. Não é isso. Tá? Nós somos salvos pela fé em Jesus. Tá? Somente Cristo salva. Não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo o que Cristo já fez. Tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, muitas das vezes, tá? O galardão para aquele, né, que ajuda na obra de missões e que sente amor em assim fazê-lo, estará ajuntando o tesouro no céu. Então, aquele que não ajuda ou aquele que ajuda, mas crê em Cristo, ambos serão salvos. Mas aqui ele reserva, né, galardões, tesouros no céu para aqueles que tendem a querer ajudar a obra. Deus coloca amor. Muitas vezes você tem amor por missões, Deus pode abrir portas aqui na terra para que você seja bem sucedido para ajudar nas missões, tá? E que isso aí é uma maneira que Deus tem de tocar o seu coração, de voltar o seu coração para ajudar as missões, tá? Contribuir para missões é um privilégio. Então, muitas pessoas dizem, contribuir para missões é ajudar na obra do Senhor. E ajudar na obra do Senhor é um privilégio. Muitas vezes as pessoas pensam, para que eu trabalho? Né? Se você for ver, como diz Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Tudo do que nós fazemos na terra, destituídos do objetivo maior, que é glorificar a Deus, é vaidade. Então é preciso que você encontre um verdadeiro sentido para o seu trabalho. Tudo que você faz é para glorificar a Deus. O seu trabalho hoje que você faz, não importa o que seja, faça para a glória do Senhor. E uma das maneiras que nós temos de trabalhar e glorificar a Deus é ajudando em missões também. Tá? Então é interessante que você use o seu trabalho para a glória de Deus, porque se você não assim fizer, é vaidade. Tá? É vaidade. Então, a Bíblia nos chama a todo momento a dizer, olha, você precisa dizer a quem serve. Se é a Deus ou ao dinheiro.
Se você trabalha, esse seu dinheiro tem uma função, não é lhe controlar. Esse dinheiro tem a função de glorificar a Deus. Cuidar da sua família, em primeiro lugar, ajudar na obra missionária, tá? Ou seja, a maneira que nós temos de usar o nosso dinheiro através do nosso trabalho é glorificando a Deus, porque fora desse propósito é vaidade, tá? No ponto 3, que é o último ponto da nossa lição, ele trata sobre a chamada para ir. Deus quer usar cada crente, tá? Não importa a escolaridade, não importa a sua formação, não importa o quanto você ganha, Deus quer usar qualquer que seja. A gente vê Paulo, um erudito, e vê Pedro, um pescador. O trabalho de missões, Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. E Deus quer homens que tenham um coração quebrantado para poder fazer a sua obra e dizer: Senhor, estou na tua dependência. O teu Espírito Santo fará por mim e pelo homem o que eu não posso fazer. E aqui na lição ele coloca: Deus quer usar cada crente, onde todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, dona de casa, órfãos profissionais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Tá? Então Deus, assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, não, enviará você. Ou seja, você precisa estar preparado. A chamada missionária, Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu a chamada antes do seu nascimento. O profeta Jonas recebeu uma chamada específica para uma cidade específica. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. Então é interessante que nós não podemos nos precipitar. Tá? Lembremos sempre que o chamado vem do Senhor e o modo como Ele vai chamar são de várias formas. Estejamos sempre atentos, né, para que esse chamado, esse amor pela obra missionária, ele pode muitas vezes surgir em uma oração. Daí a importância de orarmos para quem está fazendo missões. Porque às vezes eu estou orando por quem está fazendo. E daqui a pouco vão ter pessoas orando por mim que estou fazendo o trabalho missionário. Caráter e testemunho na obra missionária. Tá, gente? Então, o missionário ele precisa ser luz do mundo. Então, não tem como você carregar o título de embaixador de Cristo se a tua vida não é compatível com aquilo que a palavra de Deus nos coloca. Então, a gente ora aos irmãos que fazem trabalhos missionários para que Deus, né, coloque em sua boca, por meio do Espírito Santo, palavras para, né, que o homem seja convertido, mas a gente ora também para que os missionários, aonde eles estejam, eles sejam luz. Oramos para que Deus afaste deles todo tipo de tentação ou dê forças por meio do Espírito para combater o diabo, a carne e o mundo, que são 3 inimigos que nós temos. Os missionários não são diferentes. Eles precisam ter caráter na obra. Para isso, as tentações surgem. Nós somos tentados, como diz Tiago, pelas nossas próprias concupiscências, a carne. Quando não, somos tentados pelo mundo ou por Satanás. E nós temos então que nos precavermos, orando, vigiando e orando para que o Espírito Santo fortifique os irmãos missionários para aonde quer que eles estejam, lutem contra o pecado, para que eles possam ser luz no mundo e ali também, por meio de suas atitudes, o nome de Deus possa ser glorificado. O perfil do vocacionado. Aqui eu acho interessante e quero que os irmãos, caso estejam aí acompanhando, estamos no ponto 3 da lição, no item 4, que ele fala assim, o perfil do vocacionado. Eu acho interessante, eu grifei para a gente ler tudo aqui. Ele diz assim,
Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas está a seguinte: primeiro é ser escolhido por Deus. Atos capítulo 9, versículo 15. Segundo, não ser neófito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. C, cheio do Espírito Santo. Atos 1, 8. D, reconhecido pela igreja. Tem que ser enviado por alguém, né? E, ser aprovado nas tarefas locais. E F, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados, cumpridos dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. É interessante, irmãos, que a gente vê o modo como Deus prepara cada um, e a gente vê o modo como Deus preparou, né, o apóstolo Paulo, que era cidadão romano, sabia várias línguas e teve um conhecimento na Torá gigante, né? Era aluno dos melhores professores da época. E depois Paulo entendeu do porquê de tudo isso na vida dele. Deus o estava capacitando para pregar entre os gentios, entre várias das nações. E aí você vê o trabalho de Jesus na vida de Pedro, na vida de João, o modo como Deus o chamou. Primeiro é ter que ser chamado. Segundo, tem que estar preparado intelectualmente. Tá? Os apóstolos, eles não liam livros teológicos, nem precisavam, né? Porque os apóstolos estavam com o professor, os professores, que era Jesus, e de lá o que aprenderam foram distribuir, sem mudar absolutamente nada. Por isso que a igreja ela é apostólica, porque ela persevera na doutrina dos apóstolos. E eles estão preparados intelectualmente, sobretudo espiritualmente. Tá? Que a luta, como eu falei, é constante contra o pecado. Então o homem tem que estar preparado não somente intelectualmente, tá? Tem que estar preparado espiritualmente. Isso é importantíssimo. Tem que estar preparado de forma psicológica. Muitas vezes o trabalho missionário fora do país vai requerer do indivíduo um aspecto de solidão. Tá? Às vezes se sentir longe de toda a sua família, tá? De um amparo, de um suporte. Então tem que estar bem também psicologicamente. Tem que estar bem transculturalmente. Muitas vezes conhecer outras línguas é importante também. Por exemplo, eu quero fazer obra de missões lá nos Estados Unidos, mas eu não sei falar inglês. Perceba que, claro, Deus o enviando dará um jeito e você irá aprender lá, né? Mas preparar-se muitas vezes é interessante. Deus usará, né, o talento de cada um, a cultura de cada um. Então não se preocupe, tá? Porque tudo que acontece em sua vida está tendo um propósito. E muitas vezes esse propósito, né, da tua vida, ele está acontecendo porque Deus quer prepará-lo para a obra missionária. Enquanto isso, ore por aquele que já está na obra missionária. Tá, irmãos? Na conclusão, diz assim: nosso propósito é que a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloca à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade: orar, contribuir ou ir. Tá? Então você pode contribuir com missões. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode ir nem contribuir, ore. É interessante que eu gosto dessa parte final da lição, porque ele diz: olha, você tem 3 maneiras de cooperar para o mundo missionário. É orando, contribuindo ou indo. Para ir, você tem que ter um chamado de Deus. Aguarde e ore. Enquanto não é chamado, ore. E aí, orando, talvez surja o desejo do seu coração de você seja enviado, mas se você não pode ir, ore. Se não pode ir nem contribuir, ore.
Tá? E perceba que em toda a oração está presente. Eu posso ir, mas tem que orar. Mas eu posso contribuir, mas tem que orar. Não importa. A oração é a melhor maneira que nós temos também de contribuir com missões. Então, se você não tem ou não pode ir, pelo menos ou ao menos contribua. Se você não tem como contribuir, ao menos e sempre ore. A oração não requer de você um chamado específico para missões. A oração não requer de você uma condição financeira. A oração basta tão somente que você seja compelido pelo Espírito Santo a fazer o trabalho de oração que irá, com toda e absoluta certeza, ajudar a todos que estão lá fora por meio do Espírito Santo do Senhor. Então, irmãos, agradeço demais a disponibilidade, o tempo que tiveram de chegar até esse momento. Que Deus o abençoe e orem sempre por missões. É esse, o nosso desejo. Um forte abraço a todos.